presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se reuniu hoje com governadores de direita no gabinete da presidência da Casa para debater o projeto de lei antifacção, também denominado como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Depois, Mota e o relator da matéria, Guilherme Derrite, recuarem, depois de eles recuarem em pontos criticados pelo governo, autor da proposta original. Participaram desse encontro o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o governador mineiro, Romeu Zema, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que os estados têm necessidades diferentes e que devem ser ouvidos antes mesmo da aprovação do projeto. O objetivo, segundo o governador do Rio, é que a votação aconteça após o debate com estados e outros poderes também para a construção aí de uma lei que atenda a todos. Não foi discutido nada, não lemos texto, não discutimos, nós discutimos ideias e discutimos que a maneira que está sendo tocado, ainda que todos nós elogiamos o relator, ainda que todos nós elogiamos a ideia de se discutir isso, nós unanimemente discordamos da rapidez desse projeto. Há de se ter um projeto que atenda o que os estados precisam. Quem opera o direito, quem opera o combate à criminalidade são os estados, majoritariamente. Então não adianta fazer um projeto desse sem ouvir os estados para saber se aquilo que está sendo votado vai, na prática, ajudar o combate à criminalidade. Então não adianta perguntar sobre texto, gente, porque nós não falamos de texto. O próximo passo, já para antecipar algumas perguntas, o presidente vai conversar com o relator e com o colégio de líderes e eles vão decidir se esse prazo que nós pedimos, como o Jorginho falou, falamos um pouco antes do fim do ano, e aí eu especificamente falei em 30 dias para que a gente pudesse ali, ainda dei uma ideia de prazo em torno ali do dia 10 de dezembro, 10 a 15 de dezembro, que o presidente pudesse votar, até porque daqui a pouco mistura lei orçamentária, mistura um monte de coisa e nós sabemos que a confusão fica generalizada. Voltar com a Lu aqui agora. Lu, hoje teve mais um desentendimento entre o governo do estado do Rio de Janeiro e o governo federal por causa da transferência de líderes do Comando Vermelho para prisões federais, Qual foi a razão desse desentendimento? Isso depois daquele desentendimento no dia da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, André? Hoje o Ministério da Justiça criticou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pela forma como anunciou a transferência de 7 líderes do Comando Vermelho para o presídio de Catanduvas, no Paraná. Por quê? Cláudio Castro anunciou que essa transferência seria feita a pedido dele para o Ministério da Justiça pouco antes das 11 horas da manhã nas redes sociais dele. Ele publicou uma mensagem, então, na internet anunciando essa medida. Essa mensagem, porém, ela foi publicada antes mesmo que esse processo de transferência fosse finalizado. E a crítica do governo federal foi justamente a isso, porque, de acordo com o governo, isso compromete a segurança da operação. O secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, afirmou em entrevista à TV Globo que a declaração de Cláudio Castro colocou a operação em risco. Ele afirmou que, infelizmente, essa informação saiu do Rio de Janeiro, que não era para ter sido divulgada, porque compromete justamente a segurança dessa operação. De acordo com Garcia, eventualmente pode acontecer algum tipo de tentativa de resgate quando uma situação como essa é divulgada antes da hora. Questionado pela imprensa, o governador do Rio de Janeiro, que cumpriu a agenda hoje aqui em Brasília, rebateu e afirmou que em nenhum momento o governo federal orientou que a operação fosse sigilosa. De acordo com Cláudio Castro, não chegou em nenhum momento o pedido para que não se falasse sobre o assunto. Ele afirmou ainda que antes de criticar tem que orientar, em uma crítica, em uma ironia direcionada ao governo federal. Ainda de acordo com o governador, o governo federal não orienta e depois critica, e isso parece que é mais uma má vontade. Foi então mais uma troca de farpas nesse dia de hoje, dia
em que o projeto apresentado pelo governo federal sobre o tema de segurança pública, motivado por essa mega operação no Rio de Janeiro, foi alvo de amplo debate aqui em Brasília, incluindo integrantes do próprio Ministério da Justiça, também do governo. O ministro Ricardo Lewandowski está atuando diretamente nessas discussões, e também a presença de Cláudio Castro e outros governadores aqui em Brasília para tratar sobre essa pauta que tem gerado tanto debate, tanta polêmica. Tá certo, Lu. O deputado Guilherme Derrite, do Progressista de São Paulo, apresentou uma nova versão do projeto de lei conhecido como antifacção. A principal mudança é que o texto agora passa a ser independente da lei antiterrorismo. Segundo ele, essa mudança é para facilitar a aprovação do projeto tanto na Câmara quanto no Senado. O novo texto traz alterações estruturais muito importantes, hein? Entre elas, a retirada do trecho que envolvia a Polícia Federal, alvo de duras críticas na primeira versão. Ao explicar as mudanças, Derrite afirmou que, como o projeto agora é independente, não há necessidade de mencionar expressamente as competências do Ministério Público ou das polícias, uma vez que essas regras já estão previstas na Constituição e também no Código de Processo Penal. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que o partido continua defendendo o projeto antiterrorismo, mas reconheceu que o risco de a bancada votar contra a nova proposta é mínimo. Mesmo assim, ele afirmou que a mudança não resolve o problema da segurança pública no país. Já a Associação Nacional dos Procuradores da República pediu mais debate sobre o projeto. Estão querendo mais tempo. Em nota, a entidade reconheceu a urgência do tema, mas alertou que a pressa pode afetar a qualidade do texto e gerar insegurança jurídica. A associação defende um diálogo ampliado entre o Parlamento, o Ministério Público e as outras instituições envolvidas no combate à macrocriminalidade. A expectativa é que essa nova versão do projeto de Guilherme Derrite avance nas próximas semanas, abrindo, portanto, caminho, para um debate mais amplo sobre o enfrentamento às facções criminosas no Brasil. Hoje, Derrite criticou o governo federal, criticou o presidente Lula durante uma sessão em homenagem ao governo do estado do Rio de Janeiro, à Polícia Civil, à Polícia Militar e aos policiais mortos e baleados na Operação Contenção. Entrando nesse projeto que está sendo amplamente discutido, esse projeto que nós intitulamos aqui do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, porque essa operação contenção, o governador Cláudio Castro está nesse contexto, no bojo dessa grande entrega que a gente pode fazer para a população brasileira. Porque alguns fatos aconteceram. Primeiro, lamentavelmente, o presidente da República classificou os traficantes como vítimas. Foi ele que falou, não fui eu. E eu até estou tendo que me controlar politicamente aqui, porque senão isso pode até atrapalhar o andamento do projeto, que pode inclusive ser pautado hoje. Na sequência, eu havia sido designado para voltar para a Câmara para relatar um projeto antiterrorismo, do deputado Danilo Forte. E às pressas o governo federal enviou um projeto intitulado Antifacção. O presidente Hugo Mota me designou para relatar esse projeto, para juntar o que havia de bom entre os dois e entregar para o Brasil um novo marco legal. Foi difícil achar o que tinha de bom no projeto do governo federal, porque eles propuseram, o deputado Luiz Lima, redução de pena para indivíduo pertencente à organização criminosa. Aí me acusaram de estar sendo um deputado que estava sendo designado por ideologia, como se eu não tivesse 23 anos trabalhando em segurança pública, não fosse formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional e terminando meu mestrado. Eles ignoram isso, doutor Felipe Cury. Secretário Vitor, grande secretário Vitor, do Rio de Janeiro, de Segurança Pública. O nosso texto alterou esse pressuposto de redução de pena, óbvio, e nós estamos entregando penas duras que levam de no mínimo 20, podendo chegar a 40 anos, com aumento de 2/3, se os crimes forem cometidos contra agentes de segurança pública. Em homenagem ao Sargento Weber, ao Sargento Clayton, ao Rodrigo Veloso Cabral e ao Marcos Vinícius.
À tarde, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou sobre o novo texto do projeto de lei antifacção e criticou o relatório do deputado federal Guilherme Derrite. A ministra afirmou ainda que não existe a menor possibilidade de negociar fragilizações da Polícia Federal. Nós criamos um tipo penal de facção criminosa, que é para diferenciar de organização criminosa. Então, a facção criminosa é uma organização mais elaborada, tem domínio territorial, tem domínio econômico, tem atuação interestadual, transnacional, enfim, organização criminosa é um tipo mais elementar. Por exemplo, a partir de 4 pessoas que cometem crimes, você já pode caracterizar uma organização. Então, criamos o tipo de facção exatamente para fazer essa diferenciação. O relator muda esse tipo para domínio social estruturante, ou seja, o tipo penal passa a ser domínio social estruturante. Nós achamos que isso, primeiro do ponto de vista de didática, né, para com a sociedade, para com as pessoas, é muito difícil ficar explicando. E segundo que, ao fazer isso, ele não revoga expressamente artigos da lei das ORCRIMs, das organizações criminosas. Então nós vamos passar a ter 2 legislações vigorando, o que vai ser muito ruim do ponto de vista judicial. Então esse é o segundo problema que nós vemos estruturante. O terceiro problema que nós vemos é que ele retira o perdimento extraordinário. O que nós colocamos no projeto e que era muito importante, porque a gente buscava e busca a asfixia financeira da facção criminosa. Nós colocamos no projeto que essas facções perdem os seus bens, perdem todo o seu material a partir do momento que começa a investigação. No relatório, isso só vai acontecer depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, até lá, você corre o risco de não ter como capturar esses bens, não ter como asfixiar financeiramente a organização criminosa. E por último, que nós consideramos também bastante grave, é a descapitalização da Polícia Federal. Quer dizer, o relator voltou atrás em não retirar as atribuições da Polícia Federal, mas deixou a descapitalização da Polícia Federal. Ao esvaziar todos os fundos federais, ao repartir esses fundos, distribuí-los entre os estados e não deixar nada para o federal. Isso nos preocupa muito, porque a Polícia Federal precisa de recursos para suas operações. Então, esses são 4 pontos que nós consideramos estruturantes do projeto que nós mandamos para o Congresso Nacional e que, se forem alterados ou continuarem alterados, vão comprometer a eficácia da lei. Em relação à Polícia Federal, nós não temos nenhuma negociação de fragilização da Polícia Federal. Isso não está no nosso horizonte, não vamos negociar isso. Então, é bem importante deixar claro. Bom, esse assunto repercutiu durante todo o dia de hoje, né? Tem muitas repercussões e também desdobramentos. E quem está por dentro de tudo, quem está acompanhando tudo que acontece direto de Brasília, é a repórter Ana Paula Ramos, que vai conversar com a gente agora, ao vivo. Ana, boa noite para você. Alguma novidade sobre esse assunto por aí? Parece que o Derrite ainda está na expectativa de que haja votação, mas já tem pressão e muita pressão, pelo visto, querendo um adiamento, né? Boa noite, Síria, André, Luciene, uma ótima noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Síria. A votação sobre esse projeto de lei antifacção ainda não está definida na Câmara dos Deputados. O deputado Derrite, né, o relator da proposta, e também o presidente da Câmara, Hugo Mota, querem votar ainda hoje, mas, como você mesmo adiantou, existe uma pressão muito grande pelo adiamento, né? A apuração da nossa repórter Lara Alves, lá setorista do Congresso, é de que daqui a pouco o Hugo Mota vai se reunir com os líderes para definir essa questão. O relatório do Derrite pode ser que seja, inclusive, modificado ainda hoje, então existe ainda uma expectativa por um novo texto. Até os governadores de direita também, né? Hoje a gente escutou aí a fala deles, pediram pelo adiamento, pedem mais discussão, eles que tiveram hoje aqui na Câmara, tratando sobre segurança pública com o presidente Hugo Mota. Aqui no Planalto a gente ouviu também a fala da ministra Gleisi, né? E o Ministério da Justiça também soltou agora há pouco uma nota técnica sobre esses 4 pontos que são inegociáveis para o governo, né? Só para a gente relembrar, é a questão da tipificação da facção criminosa,
criminosa, essa questão técnica, né, da dupla legislação que vai ficar vigorando, a questão da asfixia, né, o governo quer fazer o principal ponto ali, o pilar desse projeto original do governo, além de criar essa tipificação de facção criminosa, era conseguir fazer a asfixia financeira dessas facções durante as investigações, né? Agora, pelo projeto do DERIT, isso só vai poder acontecer depois do trânsito em julgado, e a gente sabe que esses processos judiciais demoram muito para correr. Então essa é uma preocupação muito grande para o governo. E além disso também a questão da descapitalização da Polícia Federal. Outra preocupação também que foi colocada aqui pelo Palácio do Planalto é sobre o assodamento dessa votação. A ministra Gleisi, ela destacou que diante da complexidade da matéria seria necessário um maior debate entre o parlamento, né, e também com a sociedade civil. O DERIT comentou, né, a respeito que o governo correu com essa proposta. Na verdade, essa proposta o governo correu para mandar para o Congresso, porque ela já está sendo gestada no Ministério da Justiça há muitos meses. É uma ida e volta, também traz aqui para a Casa Civil. A Casa Civil pede algumas alterações. Então é um projeto que já estava em discussão há muito tempo e que foi bastante elaborado. Por isso que o governo faz questão de que alguns pontos sejam mantidos nessa proposta, que já tinham sido também debatidas com autoridades, com acadêmicos e estudiosos do tema da segurança pública. E a ministra Gleisi comentou também que o que vai ser feito é que os líderes do governo eles vão conversar com os parlamentares para pressionar por esse adiamento. E uma estratégia, caso isso não seja possível, é fazer um destaque para retirar do texto essas questões que são consideradas mais polêmicas. Síria, André. Tá certo, Ana, muito obrigado. Portanto, até agora nada definido, né? Não se sabe se vai haver, portanto, essa votação ainda hoje. O que se sabe é que há muita pressão, portanto, inclusive agora de governadores, né, da direita.